Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, vamos começar agora um caminho interessante, onde a gente vai refletir o que é a felicidade. Será que o homem sabe o que é ser feliz? De que maneira a filosofia pode nos ajudar a compreender essa ideia de felicidade? A gente vai passar por quatro importantes pensadores: Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Baruch de Spinoza e Martin Heidegger, para entender como que durante o período clássico, medieval, moderno e contemporâneo, a gente tem alguma referência sobre o que é felicidade, tá bom? A gente vai dividir essa aula em algumas partes. E a primeira parte começa agora. Quer entender o que é felicidade para filosofia? Bora filosofar. É necessário a gente refletir sobre o que é felicidade, porque isso traz uma argumentação legal, um repertório legal para a gente. É necessário que a gente entenda que a felicidade, ao longo da história da filosofia, ela foi pensada de alguma maneira por algum pensador, tá? E não há um consenso sobre o que é a felicidade. Então, dentro da tua argumentação, você pode buscar essa referência, aquela referência, essa ou aquela referência. Que ao longo da história a gente vai ter várias formas de se pensar a felicidade, tá? E aí o que eu fiz? Eu organizei essa aula e eu peguei de cada momento da história da filosofia um pensador. Então eu fui na Grécia e busquei o que é felicidade para Aristóteles. Acredito que a aula de hoje a gente consiga passar só pela felicidade de Aristóteles. Depois eu fui na Idade Média e busquei o que é felicidade para Santo Tomás de Aquino, numa perspectiva cristã. Depois, eu fui na modernidade e fui buscar em Spinoza o que é felicidade para ele, Baruch de Spinoza. E depois eu vim para o período contemporâneo e fui buscar em Martin Heidegger o que é felicidade para ele. Então a gente passeia ao longo da história da filosofia e a gente vai ter algumas referências sobre esse ideal de felicidade, entendendo que a felicidade é parte do indivíduo, de uma escolha pessoal. O homem vive para a felicidade. A felicidade não é algo que vem ao encontro do homem. A filosofia entende que a felicidade, seja o momento que for, gregos, medievais, modernos ou contemporâneos, felicidade é o movimento do homem para o bem. Então, eu, Giovanni, identifico as coisas que, para mim, são motivos de felicidade. E parte de mim o movimento para alcançá-lo. Então, no primeiro momento, é importante você entender que a filosofia tem um consenso quanto a como alcançar a felicidade. A ideia da felicidade coloca o homem numa realidade de um movimento em direção a. O homem não está passivo. Às vezes a gente se depara com pessoas dizendo assim: eu não sou feliz, nada, minha vida dá certo. Você fala, mas e aí, o que você está fazendo? Nada, estou só esperando. Então, a felicidade para a filosofia é algo que coloca o homem em movimento, em direção. Tá? Então, os quatro pensadores que eu vou trabalhar com vocês, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Baruch Spinoza e Martin Heidegger, vão colocar o movimento do homem em direção à felicidade. Só que antes de eu entrar efetivamente na felicidade para Aristóteles, eu quero fazer uma introdução de um pensador que está vivo ainda, um francês chamado Pascal Bruckner, numa reflexão que ele faz se de fato o homem sabe o que é ser feliz. A partir da pergunta que o Pascal Bruckner levantar para nós, a gente começa a respondê-la a partir de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Baruch Spinoza e Martin Heidegger. Beleza? Vamos lá para a aula? Então, gente, para a gente entender, então, é importante a gente partir do ponto de que a felicidade é uma decisão do homem em direção a ela. A felicidade não é algo, mesmo entre os cristãos, a gente vai ver na Idade Média com Santo Tomás de Aquino, mesmo em que os cristãos que depositam em Deus a felicidade, embora a felicidade seja uma realização em Deus, essa realização ela só existe porque o homem vai em direção, e não o contrário. Mas o ponto de partida que eu quero fazer é essa questão aqui, ó. Será que a sociedade sabe o que é felicidade? Não. A sociedade atual do século XXI, ela não sabe o que é felicidade. Nós confundimos ser feliz com parecer feliz ou ter feliz. Então, antes da gente construir as ideias de Aristóteles sobre felicidade, a gente tem que partir do ponto em que nós não sabemos o que é ser feliz.
Por isso, precisamos entender o que é a felicidade. E para entender isso, eu apresento esse cara aqui, ó, Pascal Bruckner, um francês de 72 anos, tá? Muito atuante no pensamento filosófico, que vai escrever um livro que o título é muito sugestivo: O Mal e a Felicidade. O Mal e a Felicidade. Então ele entende que há um mal em ter feliz ou parecer feliz. E qual é o grande mal em ter feliz ou parecer feliz? O grande mal é não ser feliz. Nós não entendemos o que é felicidade. Olha que reflexão interessante que ele parte para começar. A busca pela felicidade se reflete na busca daquilo que pode proporcionar felicidade. Gente, essa reflexão dele é maravilhosa. Porque ele entende que, na verdade, nós não estamos buscando a felicidade. Nós estamos buscando aquilo que nos proporciona felicidade. E entendam, aquilo que nos proporciona felicidade não nos faz feliz. Século XIX, Schopenhauer, por exemplo, quando faz essa reflexão, ele fala, olha, a vida do homem vai ser um profundo tédio. Porque o homem é um bicho desejante que fica querendo tudo, mas ele nunca alcança de fato aquilo que ele quer. Então, por não sabermos o que é a felicidade, nós ficamos colocando a felicidade em coisas. E as coisas, por serem inanimadas, elas são incapazes de nos fazer felizes. E aí o Pascal Bruckner, ele continua dizendo o seguinte, ó, como o homem não sabe o que é ser feliz, ele busca aquilo que faz o outro feliz. Olha que maravilhoso. Eu não sei o que é feliz. Então eu vou buscar aquilo que proporciona felicidade. E eu vou além. Eu vou buscar aquilo não que me proporciona felicidade. Eu vou buscar aquilo que proporciona felicidade nos outros. E eu me perdi. Porque eu estou tão distante do que é felicidade de fato, que eu nunca vou ser feliz. Aí eu coloco como meta de vida aquilo que faz o meu vizinho feliz. Aquilo que faz o meu parente feliz. Aquilo que faz aquele artista feliz. Só que aquilo é incapaz de me fazer feliz. E sabe onde isso tudo vai terminar? Numa sociedade de consumo. Porque o homem do século XXI, ele entendeu que a felicidade é sinônimo de consumismo. E nós chegamos a esse ponto, vai dizer Pascal Bruckner, porque nós não tivemos a capacidade de entender o que é a felicidade. E aí Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Spinoza e Heidegger, nessa sequência, vão nos apresentar o que é a felicidade. Para que a gente entenda, e aí você pode usar, por exemplo, numa argumentação dessa sociedade infeliz que nós vencemos hoje, você pode pensar, por exemplo, nesse crescimento de problemas de ordem psicossomática nos dias de hoje, tudo isso tem uma origem. E se eu tiver Pascal Bruckner como referência, a origem está justamente no fato de que nós não sabemos o que é a felicidade. Porque saber o que é a felicidade exige esforço de minha parte. Exige um sacrifício, existe uma busca que eu não sei se eu estou disposto a cumpri-la. E aí, nesse sentido, o que vai se tornando a vida? A vida vai se tornando um constante consumo por aquilo que faz o outro feliz. E ao invés de isso gerar felicidade, isso gera tédio. E olha que interessante que eu tirei do livro dele para a gente fechar essa introdução. A própria abstração da felicidade explica a sedução e a angústia que origina. Ou seja, pegando essa primeira frase, a gente está tão enraizado em nossa cabeça que o que faz o outro feliz nos faz feliz, que a nossa vida ela vira uma profunda angústia. E aí eu tô lá no Instagram, vejo o que faz o Neymar feliz, eu vejo o que faz o Whindersson Nunes feliz, e percebo que eles mesmos não são felizes. Agora, como que aquilo pode fazer a mim feliz, se é incapaz de fazê-los felizes? E aí o Pascal Bruckner continua. Não somente desconfiamos de paraísos pré-fabricados,
como nunca estamos seguros de sermos verdadeiramente felizes. Porque nós não sabemos o que é felicidade, nós nunca estamos seguros de sermos verdadeiramente felizes. Então, o que eu preciso toda hora? Consumir. Porque eu entendi que assim eu vou ser feliz. E aí a sociedade vira essa sociedade de consumo. Como que o Aristóteles entende o que é felicidade? Isso a gente vai tirar de um livro dele chamado Metafísica. Talvez seja o principal livro de Aristóteles. Ética Nicômaco é o mais famoso, mas a Metafísica é o principal deles. E na Metafísica, ele vai primeiro entender o que é o homem. Veja o esforço que eu falei que nós não estamos dispostos a descobrir na visão do Pascal Bruckner. O que Aristóteles vai propor para a gente chegar lá no fim último, que é a felicidade? Ele primeiro quer entender o que é o homem. Após ter entendido o que é o homem, ele vai entender o que é ser feliz. Como é que eu posso, eu, Giovanni, querer ser feliz se eu não sei nem o que eu sou ainda? Se eu sou incapaz de chegar a um conhecimento de mim. E para começar, o Aristóteles ele entende o homem como um animal racional. Isso não é novidade para ninguém. Nós somos um animal dotado de razão. Então aqui ele já coloca uma condição para nós sermos felizes. O uso da razão, o uso do conhecimento. Aristóteles ele entende que quanto mais o homem adquire conhecimento, mais feliz ele é. Olha como você pode usar isso numa argumentação, por exemplo, sobre a questão da educação. Por que nós temos uma série de profissionais frustrados no mercado de trabalho? Porque eles não atingiram a potencialidade do seu conhecimento. A educação no nosso meio, ela não desperta em nós essa potência do conhecimento. O Aristóteles, quando ele pensa no homem, ele parte da ideia, no primeiro momento, de que o conhecimento é uma tendência natural nossa. Por que nós somos animais racionais? Porque é natural de nós chegar ao conhecimento. O conhecimento é parte de nossa natureza. Então, quanto mais, olha que interessante, quanto mais o homem adquire conhecimento, mais ele vai atingir a sua potência natural. Logo, ele vai ser feliz. O que o Aristóteles está dizendo, que o querer conhecer é inerente ao homem. O que o Aristóteles está querendo entender com a gente é que, desde que a gente desperta para a razão, a gente quer conhecer. Pega uma criança, que toda hora quer um porquê das coisas, toda hora ela quer uma explicação lógica para aquilo, enquanto a gente não dá uma explicação, ela não sossega. Aí depois chega na fase do jovem, aquela necessidade do querer conhecer, é inerente ao homem. E o Aristóteles vai entender que a realização do homem, estamos chegando na felicidade, a realização do homem, aquilo que aperfeiçoa o homem como ser humano, é a razão. Então, quanto mais conhecimento o homem adquire, maior é a sua tendência a ser feliz. Felicidade, para Aristóteles, é nada mais do que um processo de conhecimento. O homem vai conhecendo, ele vai atingindo a sua plenitude de sua natureza e, naturalmente, ele vai sendo feliz. E aí ele vai chegar na ideia, ele, Aristóteles, vai chegar na ideia do viver bem. E o que é o viver bem? Viver bem, ou felicidade, é a realização da nossa essência natural. O que é o viver bem para Aristóteles? Ele entende que viver bem é aquilo que vai além de nossas necessidades biológicas. Como assim? Às vezes você está estudando para o vestibular, você está morrendo de estudar, você adquiriu um conhecimento de uma questão de física que você não sabia, que de repente você alcançou esse conhecimento. Aquilo te fez feliz. Nossa, que legal, entendi. Só que você olha para o lado e você tem lá um amigo, um irmão, um conhecido que acorda tarde, dorme tarde, come a hora que quer, sabe? Não tem um esforço de vida. Essa pessoa, ela come e dorme. A vida dela
é, aspas, uma vida boa. E aí você pensa assim, puta, aquele cara vive bem, então eu aqui ralando para entender uma matéria. Ele vive bem, eu não. Entenda que legal, que para Aristóteles é exatamente o contrário. Você que ralou para chegar a um conhecimento, você vive bem. Porque comer e dormir, descansar, como aquele seu amigo faz, qualquer cachorro faz. Ele não precisa de razão para isso. Portanto, Aristóteles, ele entende que viver bem é ter uma vida de acordo com a razão. Viver bem é atingir a nossa plena realização. É a gente se aperfeiçoar como ser humano. Eu imagino que depois dessa aula, você vai sair dessa aula melhor do que entrou. Porque você desenvolveu a sua razão humana, ou seja, você progrediu como ser humano. E como é gostoso quando a gente termina um estudo, termina um livro, termina uma aula e entende aquela aula. E aí eu volto no Pascal Bruckner para a gente fazer uma ponte. Olha como que isso exige de nós. Olha como que isso é algo que exige um esforço que vai além da nossa comodidade. A sociedade do século XXI, ela não está disposta a isso. Então, ela aplica a felicidade ao ter feliz, ao parecer feliz, àquilo que faz o outro feliz. Enquanto Aristóteles está entendendo com a gente que através da razão e do conhecimento nós vamos atingir a nossa potencialidade, o homem do século XXI, ele se restringe à sua mediocridade. Por isso, tanta infelicidade. Algum comentário? Tranquilo? Bom, ainda em Aristóteles, tá? Continuando a ideia de Aristóteles, uma vez que eu entendi que pela razão eu atinjo a felicidade, porque eu vou aperfeiçoar como ser humano, vamos agora entender a felicidade em si para Aristóteles. Num primeiro momento, ele nos apontou como atingir essa felicidade. Agora, o que é a felicidade em si? Para Aristóteles, felicidade é o sentido último de nossas ações. Aristóteles entende que a finalidade de minha ação é o que vai me fazer feliz. Então, por exemplo, dar aula. Qual é o fim último de minha ação dando aula? Atingir a plena realização. Eu termino uma aula e penso, putz, que aula boa que eu dei. Aquilo me faz feliz. Por outro lado, tem aula que eu dou que eu poderia ter dado melhor. Poderia ter me esforçado mais, me dedicado, preparado um roteiro melhor. Quando ela acaba, eu penso, não foi legal a aula. Ou seja, eu não atingi a minha potencialidade. Um médico deve ter como fim último de sua ação a felicidade na medicina. Aqui um aluno uma vez, o ano passado, colocou numa redação interessante essa ideia de Aristóteles, entendendo, por exemplo, as crises profissionais que a sociedade de hoje vive. As pessoas não se encontram mais no trabalho. Né? As pessoas estão abandonando os seus postos de trabalho, fizeram uma faculdade com 2, 3, 4 anos, já desistiram. Isso tem gerado uma infelicidade profissional muito grande. Aí o aluno meu colocou exatamente essa tese. Falou, olha, isso está sendo gerado na sociedade porque quando um jovem escolhe uma profissão na faculdade, o fim último da sua ação não é ser feliz. É o dinheiro que aquele curso, que aquela profissão vai gerar para ele, é o conforto, é a prosperidade. E nada disso é felicidade. Gente, se eu tivesse pensado na grana para escolher ser professor, eu nunca estaria aqui hoje. Não estaria. Havia uma série de outros cursos que, em tese, me traria mais dinheiro do que dar aula. Mas o que eu entendi quando eu escolhi a história como minha primeira graduação? Eu quero ser feliz. E ser professor vai me fazer feliz. E ser feliz é dar boas aulas. E ser feliz é cumprir aquilo que eu devo fazer. É Aristóteles. Só que eu repito, isso exige de mim. Exigiu de mim. Isso exige de vocês.
Vai exigir de vocês. Mas como é muito mais fácil escolher aquilo que faz o outro feliz, aí a pessoa vai escolher a medicina, porque vê um tanto de médico se dando bem na vida. Vai escolher engenharia, porque entende que é o curso do momento. E esquece de ter como critério a felicidade. E aí o Aristóteles, quando ele vai discutir felicidade, ele usa uma primeira palavra, frônesis. O que é a frônesis? Frônesis, para Aristóteles, é a razão prática. São as escolhas na prática, é no cotidiano. Eu vou vivendo, e à medida que eu vou vivendo, as minhas ações daquele momento devem me levar para uma ação última. Entendam, por exemplo, quando eu me casei. Muita gente casa querendo ser feliz. Por que você casou? Porque eu quero ser feliz. Tá errado. Porque se eu me casei para eu ser feliz, o fim último sou eu mesmo. E eu sou incapaz de fazer a mim mesmo feliz. Eu me casei para fazer a Érica, minha esposa, feliz. Ela é o fim último de minha ação. E quando eu vejo a felicidade nela, porque esse foi o meu objetivo, fazê-la feliz, quando eu vejo a felicidade nela, automaticamente eu sou feliz. Mas para fazê-la feliz, isso exige esforço da minha parte. Exige dedicação, fidelidade. E à medida que eu percebo que essas ações minhas conseguem no final fazê-la feliz, aquilo me proporciona felicidade. Então, na prática, eu vou vivenciando essa felicidade, entendendo qual deve ser a minha ação última. E a minha ação última, ela deve ser justamente fazer o bem. Tudo que o homem deve fazer deve de alguma maneira levá-lo à felicidade. E levar à felicidade é levar ao bem, a um bem supremo, a um bem último. E eu insisto, porque eu vou sempre voltar no Pascal. Olha como isso exige do homem. E talvez o homem não esteja disposto a isso. Depois, uma outra forma de ser feliz para Aristóteles, desculpa, depois uma outra forma de entender a felicidade para Aristóteles, porque ser feliz nós já entendemos o que é atingir a potencialidade, eu atinjo no frônesis e eu atinjo nas virtudes, num equilíbrio, na justa medida. Para Aristóteles, eu preciso sempre encontrar um meio termo entre as condições. Todo radicalismo não gera felicidade. Aristóteles ele entende que o homem radical demais para menos, radical demais para mais, ele vai errar. E o erro é o sinal de que a felicidade não está sendo alcançada. Então, na concepção aristotélica, a razão que no quadro anterior nós entendemos que é a nossa maior potencialidade, a razão ela deve equilibrar os apetites e os instintos. Eu quero muito isso. Eu quero muito aquilo. Eu tenho que encontrar um equilíbrio entre os dois. E eu vou encontrar esse equilíbrio pela razão. A razão é, na visão aristotélica, a minha grande potencialidade. E é ela que vai dominar as minhas vontades para que eu encontre um equilíbrio, para que eu encontre um meio termo entre as minhas ações. Tendo eu encontrado esse equilíbrio, esse meio termo, eu vou ser feliz. Muita gente usa esse argumento de Aristóteles em redação sobre radicalismo religioso, ou um radicalismo étnico, ou preconceito. O que é o preconceito ou radicalismo? É a falta de capacidade de, pela razão, dominar os apetites e a vontade. Então eu considero que só esse lado é o certo e eu vou acabar com o outro. Quando, na verdade, é necessário encontrar um meio termo, um equilíbrio. Uma justa medida.
terceira ideia que o Aristóteles desenvolve para se alcançar a felicidade, ele vai chamar de eudaimonia. E o que é eudaimonia? Eudaimonia é a plena realização do ser. É o momento em que o indivíduo alcança a sua plena realização. Voltemos, por exemplo, eu dar aula. Então, tem hora que eu termino uma aula e falo, puta, que boa aula que eu dei hoje. Que aula legal. Nossa, que aula bem dada. Atingi minha plena realização. Atingi a minha eudaimonia. Eu vou ser feliz todas as vezes que, naquilo que eu me propus a fazer, alcançar a minha plena realização. À medida que o homem busca essa plena realização, ele alcança a felicidade. Então, um aluno pré-vestibulando, quando que ele vai alcançar a eudaimonia? Quando ele sair da prova dele e ver que ele deu o máximo dele, se esforçou, alcançou e foi o melhor. E veja, não significa que ele vai ter sido aprovado naquele vestibular. Quantas vezes eu me deparo com alunos e falo, e aí, como é que foi a tua prova? Ah, eu acho que eu não devo passar não, mas eu estou tranquilo, porque eu dei meu melhor. Eu me dediquei, a prova estava mais fácil do que eu esperava, mas houve uma dedicação, houve uma busca, atingi minha plenitude. Isso é um lema meu, Gigi. Eu quero sempre ser o melhor professor. O melhor professor. A minha vocação me faz querer ser o melhor. Mas eu não quero ser melhor do que o Célio, do que o Cleibson, que são meus colegas. Eu quero ser o melhor para o meu aluno. Eu quero ser o melhor para o meu aluno. Porque isso me faz feliz. Agora, Aristóteles faz uma reflexão interessante. Ele pensa o seguinte: imagina quão maravilhosa é viver numa sociedade onde todos os indivíduos atingem a sua potencialidade. Imagina quão benéfico é para aquele povo se cada indivíduo atingir a sua eudaimonia. E uma última ideia que Aristóteles uma última ideia que Aristóteles define como felicidade é o que ele chama de vida teorética, que é uma vida contemplativa. E o que ele entende como vida contemplativa? Nós precisamos ir além da vida simples. É a superação da mediocridade. Gente, hoje nós temos uma profunda crise no mercado de trabalho porque as pessoas não querem ir além da mediocridade. Não se busca o aperfeiçoamento profissional. Ah, do jeito que tá bom. Para que eu vou produzir mais se eu ganho para produzir isso? Falta muito uma vida contemplativa para as pessoas. Falta muito para as pessoas entender que nós devemos buscar uma vida superior. E entendam, gente, vida superior não superior do que o outro, no sentido de desigualdade social, não é isso. É vida superior no sentido de uma vida maior, uma vida mais ampla, a potencialidade que a gente alcança pela razão. Que, segundo Aristóteles, a gente pode partir de dois princípios para alcançá-la: pelo conhecimento e pela contemplação. É a busca de algo superior, é tentar alcançar uma metafísica. Eu quero dar a minha melhor aula pelo conhecimento e pela contemplação. No meu caso, no que eu aplicaria a ideia de contemplação? Na fé, na minha religião. O meu cristianismo me faz dar a melhor aula para vocês. Porque isso é uma vida teorética, é uma vida contemplativa. E aí eu vou alcançar a felicidade em si. Se eu buscar o frônesis, a justa medida, a eudaimonia e a teorética, eu vou entender a felicidade em si. E veja como isso exige de mim. Veja como isso vai exigir do homem algo maior do que a sua passividade exige. Então, como eu não quero passar por esse processo, eu coloco a felicidade naquilo que faz o outro feliz.
Então é isso aí, gente. Terminamos uma primeira reflexão sobre felicidade. Espero que a gente tenha conseguido construir bem esse ideal de felicidade nesse primeiro ponto. Vamos nas próximas aulas continuar esse caminho sobre o que é felicidade. Espero que você esteja junto comigo nas próximas aulas. Bora filosofar!